Salve, nono ano, mais uma aula ao vivo aí para vocês de ciências. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui conduzindo uma aula aí na continuidade do que a gente vinha falando um pouquinho sobre astronomia, um tema bem bacana e tudo mais. E eu gostaria de convidá-los para assistir essa aula e participar aí. Quem vai ficar na mediação do chat e interagir diretamente com vocês é o professor Edgel, que está aqui do meu lado, conhecido de vocês e meu parceirão. Olá, quero dar as boas-vindas a vocês, educandos do nono ano, sejam muito bem-vindos, os responsáveis aí que possam estar acompanhando a aula nesse momento também, e claro, nossos queridos aí, colegas professores, estamos juntos aí nesta batalha, e eu gostaria de pedir primeiro que sempre que vocês quiserem, acharem necessário, contribuam aqui no chat com a gente, mas sempre que for a contribuição dos alunos, se der, coloque o nome do aluno, coloque lá também o nome da escola, que a gente fica contente de falar e a gente tem certeza que eles ficam contentes de escutar também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Ah, com certeza, né? A gente sempre está pedindo isso daí, né, Joaquim? É bem importante. Isso não quer dizer, é claro e evidente, você, professor, você que está nos assistindo, é sempre bem-vindo aí para participar do chat e tudo mais. É que a gente dá uma preferência para os alunos que é uma interação, na verdade, mais dirigida, mais direcionada a eles, né? A gente tem uma sistemática padrão de estudar astronomia, falar um pouquinho sobre a Terra, depois falar do astro mais próximo, que é a Lua, e depois, a partir daí, a gente conseguir ganhar o sistema solar e tudo mais, e falar, evidentemente, um pouquinho do astro-rei, o Sol. Por isso, a nossa habilidade de hoje que nós vamos trabalhar aqui é descrever o ciclo evolutivo do Sol, quer dizer, conhecer um pouquinho sobre o nascimento, vida e morte, né, com base no conhecimento das etapas de evolução de estrelas e analisar possíveis efeitos ali desse processo em nosso planeta. Será que tem alguma coisa a ver? Será que não tem e tudo mais? A gente traçou um objetivo. O objetivo desta aula em particular é estudar esse ciclo evolutivo, né, do Sol, tendo como estrela, a partir do conhecimento das etapas de evolução das estrelas e de quais são os efeitos dessa evolução, quais efeitos dessa evolução podem gerar no nosso planeta. Quer dizer, o que isso tem a ver aí com o nosso planeta? Se tem alguma coisa, é evidente que tem, porque a gente está em órbita dele, né? Mas tem mais algumas coisinhas que a gente pode discutir aí. Basicamente é isso. Agora, como que pretendemos fazer? Ora, como já é de costume que a gente fazer algumas coisinhas procurando relacionar algumas grandezas com fenômenos. O Edjoel já falou algumas vezes também de algumas grandezas, nós vamos voltar aí a algumas questões dessas, utilizar esquemas e modelos, que temos feito bastante, mas principalmente duas coisinhas. Construir alguns argumentos, porque muito que a gente vai falar aqui hoje é teoria, é uma teoria bacana e bem convincente, mas é um argumento científico também, mas é uma teoria. E, é claro, os dois pontos importantes é esse, construir argumento e interagir no chat, e para isso a gente está contando aqui com o professor Edjoel, que está ali na retaguarda, mas na verdade está no reforço também. Se tudo falhar, o Edjoel é que salva a parada. Isso, estamos junto, misturado. Essa Se eu não aula souber e você não souber, a gente tem um batalhão aqui no chat. com certeza. E essa aula é muito legal, né, Ed? Que a gente estava montando, teve a participação de vários, até no título, né? Sóis quem sois vós. Eu já desafio você aí a falar sóis quem sois vós 3 vezes, uma mais rápido que a outra. Pode fazer aí, o chat está aberto, pode colocar se você teve. Pena que não dá para mandar áudio, né, no chat. Poderia, né? A gente poderia abrir esse precedente e tal. Mas vamos começar com uma pergunta que eu achei bem legal. Tirei ali do caderno do aluno, para a gente começar hoje, 2 minutos para você responder. O que o Sol representa para você?
Olha, professor Magno, muitas participações, interações aqui. Os professores se empolgaram. Aí teve um professor que colocou aqui, cadê a resposta dos alunos? Aí começou isso a aparecer aí, tem que aqui. colocar ordem no chat. Isso aí, colocou ordem na bagaça. Muito bem, então eu vou ler alguns aqui, tá? Então, ó, os alunos do PEI Pedroso de Jaboticabal. Vamos participar aí, pessoal. Ó, peraí, deixa eu achar algumas respostas aqui, gente. Senão, o pessoal da Escola Estadual José Belmiro Rocha, de Guaimbé, está participando. A Harumi disse vida e energia. Muito bem, muito obrigado. Olha só, Tizi Setúbal, luz, vida, energia, calor. Fonte de vida, aluna N, N, ou Ani. Nono C, PEI Aires de Moura. Luz, energia, calor, alunos Roberto Feijó, de Guararema. É o astro da vida, olha só, professora Cristina, muito bom. Uma estrela do sistema solar, aluno Vitor Yuri, do PEI Andradina, Alice Marques. Cerca de 99,85% da massa do sistema solar, o aluno Luigi. Resposta precisa, Luigi. Olha só, maravilhoso, hein? Andréa Lemos, Escola Benevenuto Madureira, Santos, São Paulo. Só faltou a resposta, mas tá valendo. A aluna Samara falou, luz e vida, Escola Enio Vilas Boas. Aluna Ana Júlia, PEI Joaquim Abarca, vida e luz. Escola Estadual José Belmiro Rocha de Guaimbé. Para saber que o dia já amanheceu. Quem falou foi o Henry. Para nos orientar em termos de tempo, é uma boa... É aluno que colocou. Aluno. Escola Estadual Eduardo de Souza, Porto Fernão. Aluna Malu, vida. Aluna Isabelle Gonçalves, vitamina, gostei. Luz, calor. Escola José Clarete, Hortolândia. Eu acho que foi traduzido aí de uma maneira brilhante, né? Que a vida como a gente tem aqui na Terra, ela é extremamente dependente. Aí eu citaria duas coisinhas, porque eu acho que está bem citado aí. Eu senti um pouco de falta, na verdade, desses dois fatores essenciais, que é a evaporação, né, e o processo de fotossíntese. Né? Sem isso daí, a gente não dá... Tem implícito aqui, viu, professor? Tem, né? O aluno colocou assim, ó... Poxa vida, eu tinha pego aqui energia para alguns seres vivos. Na verdade, eu acho que ele pensou nessa questão da fotossíntese. Sim, com certeza. E eu até iria além. Se você pensar na questão da fotossíntese, é energia para todos os seres vivos. Né? Exatamente. Se você lembrar a cadeia ali alimentar, começa com fotossintetizante sempre. Se não tiver energia transformada ali de energia luminosa em energia química, não tem para mais ninguém. Para dar início aí para o processo e tal, é o ciclo energético também, né? Bom, mas do que o Sol é constituído? Vamos respondendo aí para mim também. Então, quero saber qual é o constituinte do Sol? Do que ele é feito? Responde aí para mim. 1 minuto, tá bom? 1 minuto tá bom. Se for preciso, a gente estica um pouquinho mais no chat. Muito bem, professor. Muitas participações aqui. A professora Silvana colocou assim, ó, de uma mistura de gases, principalmente do gás hélio. Aí já o professor vai comentar. A Escola Estadual Professor Lázaro de Limeira, 9º ano B, gás hélio. Átomos do elemento químico hélio, professora Vera. Gás hélio e hidrogênio, professora Caroline. Deixa eu achar aqui, ó. Aluna Camille. O Sol é composto principalmente pelos elementos hidrogênio e hélio,
mas também possui outros elementos. Pei La Torre, Osasco. Professor Adelfo colocou plasma. Boa tarde a todos. Opa! O Denis da escola Alessandra Pesato está aqui, só não colocou a resposta, mas ele está aqui, está assistindo. Gás hidrogênio e hélio, professor José Leopoldo, professor Adelfo, átomos, professor Wellington, gás hélio, professor Fábio Roberto, hidrogênio. Eu posso ler aquela do Guilherme? Posso ler aquela do Guilherme, professor? Ficou boa aquela, eu ia pedir para você ler. Essa foi uma interação do chat anterior, mas olha que legal, que merece completa, sim. do Guilherme. Ó. Para mim, ele é da professora Suelen, tá? Para mim, o Sol é a estrela ao redor da qual nosso planeta e todos os outros planetas do Sistema Solar orbitam, e que nos fornece luz, energia e calor através da radiação. Aí ele colocou um pontinho e colocou assim, fartura. Eita. Legal, eu gostei dessa. Você gostou também, né? Gostei. Muito legal. Ó, deixa eu desmontar aqui uma molécula de água. Está aqui na minha mão. Vou tirar aqui. Faz de conta que não era uma molécula de água, tá? Só estou desmontando aqui. Olha só, se a gente pensar no elemento mais simples que a gente tem da natureza, os fundamentais, conhecidos da gente aí no 9º ano e tudo mais, a gente tem o elétron. O elétron é uma partícula bem pequena e tudo mais. Se a gente comparar com o próton, a diferença é muito grande, né? É muito mais que isso, viu? O próton é muito grande perto do elétron, né? E se você pegar um elétron e um próton, se você conseguir juntar esses dois carinhas aqui em órbita e tal, você já vai ter o átomo do hidrogênio. Sensacional isso, né? Agora, se você conseguir juntar dois desses elementos aqui, dois constituintes, prótons, com 2 elétrons, parece uma tarefa simples, mas tem alta energia envolvida. Quer dizer, se você já tiver uma molécula, né, um átomo, na verdade, de hidrogênio, e se você pegar um hidrogênio e conseguir colar com outro, aí você já tem. Se você fundir um no outro, você já vai ter o hélio. O Sol, na verdade, as estrelas, são grandes fábricas de hélio, né? E aí continuam em processos de fusão, construindo novos elementos. Esses elementos vão ficando cada vez mais robustos e com mais massa, né? E aí vão caindo no núcleo por conta da força gravitacional, e aí vão formando um núcleo ali estelar, né? Então, a gente pode pensar o Sol como uma grande nuvem de alta temperatura e alta energia, tanto que ali é a existência do 5º estado da matéria que colocaram aí no chat muito bem, é o estado de plasma, ou seja, é um estado além do gasoso, né? Se a gente pensar em gás, eu teria o hélio, é um gás, e o hidrogênio também é um gás, né? Mas aí eu tenho um estádio gasoso, na verdade, dentro de uma fábrica em altas energias envolvidas. Então eu tenho aí o plasma, que é o 5º estado da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso e plasma. O estado antes do sólido a gente chama de supersólido, ou estado de Bose-Einstein, tá bom? 5 estados da matéria. Bom, e o que mais? Agora, a questão é como é que essa fábrica funciona. Aqui atrás de mim está funcionando um dos processos, né, de você pegar um deutério e um trítio, ó, e juntar aí. Basicamente é isso que acontece, né? Isso daí é uma fusão nuclear, né? Está acontecendo atrás de mim ali. Então você vê, vai começar de novo, ó. É sensacional isso, né? Você tem ali, ó, um núcleo se fundindo com outro, formando hélio e dissipando aí uma grande energia, fótons, energia na forma de radiação e tudo mais, de uma reação atômica de grande intensidade, né? É um processo tão maluco e tão útil que a gente acabou traduzindo. Isso daqui é feito nas usinas nucleares, né? Trítio com deutério. Agora, aqui do lado, é melhor colocar na tela para o pessoal. Isso, para o pessoal dar uma sacada aí. Ali você tem o processo de você fundir, né? Não é assim pegar o hidrogênio e o outro hidrogênio e grudar um no outro. Tem um processo aí, tem uma ramificação, tá vendo? Ó, você pega um hidrogênio com outro hidrogênio, aí você funde os outros, aí vai ter a liberação de um nêutron, né? Que tinha um nêutron na parada também, que eu não falei. Aí tem a liberação de um neutrino, aí você tem ali uma outra árvore que acontece a mesma reação, aí dessa reação acaba acontecendo a transformação de um hidrogênio em outro tipo de hidrogênio, é um isótopo,
né? Aí desse isótopo, esse processo contínuo que vai fundindo um hidrogênio no outro hidrogênio, formando hélio, é um processo complexo. E aqui nessa árvorezinha está parecendo que é um processo até que dá a impressão que é lento, né? Porque você vai aqui, dali, mas isso acontece assim, ó. É uma explosão, é uma coisa maluca, fábrica de energia dentro das estrelas. O Sol é constituído basicamente disso. Gás, hélio e hidrogênio em fusão, outros metais que vão caindo para o núcleo e uma grande nuvem energética de altas energias e altas temperaturas. A superfície do Sol beira aí 5.000 Kelvin na superfície, né? E aí, à medida que você vai entrando na heliosfera, e aí a temperatura vai subindo demais. Isso que é, para começo de conversa, a nossa introdução de hoje. Bonito isso, né? Como a estrela funciona. Agora, o que é uma estrela? A gente tem a estrela Sol, mas eu tenho coisas... Vamos ver aqui, tem uma outra interação no chat para você participar. Deixa eu me computadorizar um pouquinho a nossa aula, porque essa aula ela tem que ser um pouco rápida, senão não vai dar tempo, né? De que pena. Como é que está o pessoal no chat aí? Está comportadinho ou não? O pessoal está aqui mandando alguns boas tardes e tal. Aí teve a professora, professora Adelfo, perdão, colocou aqui reação em cadeia, né? Então o pessoal está prestando atenção aqui. Tá certo, eles estão atentos. Então, já que você está atento, vamos para a próxima pergunta, 2 minutos para você responder esse questionamento. Veja só. Ao olhar para o céu noturno, se observam astros brilhantes. Uns brilham mais que outros. Como diferenciar estrelas de planetas? Coloca aí para mim 2 minutos, por favor. Muitas interações aqui, professor. Então, ó, o Luigi colocou assim, ó, pelo brilho e a movimentação desses astros. Aí a professora Luciane colocou assim, as estrelas têm luz própria, elas piscam e os planetas refletem a luz. Najib, eu acho que é o nome da escola, né? Tidsetuba, alunos Ana Beatriz, Davi, diferenciar o brilho fixo e o brilho cintilante. Os planetas refletem a luz, as estrelas têm luz própria. Deixa eu ir um pouquinho mais para cima lá, porque... deixa eu ver aqui. As estrelas brilham, piscando o tempo todo. Os planetas, o seu brilho é fixo, não pisca. Essa professora Maria. Deixa eu ver. Estrelas cintilam, planetas brilham. Professora Ana. Planeta não tem luz e as estrelas brilham. Opa, essa daí que eu queria, olha só. Para começar, depende, né? Se você for um observador terrestre, como todos nós, né, estamos aqui, se você olhar para o
os astros mais brilhantes que a gente pode observar são os planetas. Eles brilham muito mais que as estrelas, até porque algumas estrelas estão muito longe e a gente tem até dificuldade de enxergá-las do tamanho observável, digamos assim. A gente só vê como pontinhos de luz e tal na abóbada terrestre, celeste, que é o que a gente fala. Então, é assim, primeira coisa, é o brilho mesmo, né? Mas o planeta brilha também, né? Porque ele tem dia e noite lá e tal. Quando é dia, quando ele está fazendo a rotação e o Sol bate na cara dele lá e é dia, e a gente está conseguindo ver essa reflexão. Quando é dia, por exemplo, em Vênus, ele brilha muito, né? Brilha demais. Aliás, Vênus é bem observável quase todos os dias, certo? Agora, tem a questão também que o Ed Joel já colocou já colocou, acho que numa aula aqui, sim, ou fui eu. Enfim, a gente já falou isso em alguma aula aqui, de que a gente tem um movimento aparente do céu e as estrelas, elas têm esse movimento aparente observado por um cuidadoso observador aqui da Terra, certo? O planeta, ele acompanha, de certa forma, esse movimento, mas em algum momento ele vai um pouquinho errante. Ou ele vai um pouquinho mais para lá e depois volta. Marte, por exemplo, tem um movimento retrógrado. Ele está indo, daqui a pouco ele começa a voltar e tal, e a gente já falou disso aqui. Então, são maneiras de diferenciar aí planeta de estrela. Tá legal? Mas como a aula é de estrela, né, eu queria colocar para você mais um dado interessante, que é assim, a estrela ela vai se formando, como eu falei para vocês, a maioria delas, né, vai fundindo hidrogênio em hélio, então vai fazendo a fusão nuclear, e aí essa máquina que vai funcionando aí, sempre comprimindo e tendo atração gravitacional, é claro que ela vai se contraindo, aí a gente tem a própria formação da estrela. A estrela é uma nuvem gasosa, né? Depois ela vai digamos assim, se contraindo, até se formar numa estrela que tem ali uma certa autonomia, vai arrastando ali, pode estar arrastando ali planetas e outros corpos celestes em volta, porque a massa é muito grande, ela vai se concentrando, se concentrando. Só que aí nessa concentração, depende de qual foi a formação dela, o nascimento dela, ela pode ser assim, ó. Dá uma olhadinha aí nessa próxima. Ó, a gente pode ver aí, é o exemplo de Pleiades, né? São estrelas, né? Mas são estrelas de vários tamanhos que tem aí, né? É um aglomerado de estrelas, a gente tem 7 ali que são bem brilhantes, dá para você procurar e fazer bastante pesquisa na internet dessas coisas, que tem gente que gosta, eu gosto muito, é bem legal. Infelizmente na aula não dá para explanar tudo. Mas eu queria colocar para você o exemplo de Pleiades, que é uma constelação que a gente aparentemente vê ali que são estrelas, mas são vários tipos de estrela, né, de vários tamanhos, envolve aglomerado e tudo mais. Eu não vou dar o spoiler, não preciso tomar cuidado para não dar spoiler aqui. Aí o próximo slide, por favor. O Joel está dando risada aqui, que eu vi, eu já dou a resposta e depois não dá. Ó, eu tenho um comparativo. Esse astro branco que está lá no fundo, ele serviria como um sol meia boca. O nosso sol é maior que esse aí, então. Aí você tem aí uma estrela que, dependendo da nuvem que a criou, pode ter ali uma estrela de massa baixa, né? Aí você tem em comparação essa estrela de massa baixa. Eu queria que você comparasse com Júpiter, que é um gigante do sistema solar, e com a nossa Terra, que é a nossa querida Terra, nossa casinha ali perto nessa comparação. Tá vendo aí a comparação? Ó? Uma estrela massiva, mas de massa baixa. Aquela branca que está lá no fundo, ó, é uma estrela já massiva, mas o nosso Sol já é maior que ele. E aí no meio está uma anã marrom, né? Eu tinha pensado em até perguntar se você sabe o que é uma anã marrom, mas tem teorias. Eu achei legal deixar esse negócio aí para você dar um print na tela de repente e procurar até fazer uma investigação se existe mesmo, se a teoria é boa, se a argumentação é bem interessante e tal. É isso que a gente colocou lá na habilidade, né? A argumentação aqui é importante. Se você quiser colocar no chat aí, fica à vontade também. Vamos para o próximo slide, que é a nossa pergunta já questionadora, já do meio da aula. Nós temos aí mais um pouquinho de tempo, aí mais um pouquinho menos que a metade. Quais estrelas ou constelações você conhece e já vislumbrou no céu? Responde aí para mim em 1 minutinho, por favor. O chat está aberto, né, Joel? Tá Mandando a rolando. resposta aí para nós, então, por favor.
Olha, professor, o pessoal tá indo de Cruzeiro do Sul aqui, viu? Legal, Ó, tô Cruzeiro vendo do Sul é aqui o uma boa pessoal referência. de Limeira, lá da escola Lázaro Duarte, o aluno do nono B. É, Cruzeiro do Sul, professor Abigail, professor Cide... Nossa, agora eu não consigo esse nome todo junto, que complicou. Mas é da PEI Olímpio Catão, aluna Isabela Alfa. Alfa acho que é uma estrela, né, de uma constelação, ou de qualquer constelação, a mais brilhante. Tem a Muito bem. Alfa Crucis, né? Deve ser da Alfa Crucis, né? Da Cruzeiro do Sul. Ela só colocou Alfa. Pode ser. Ó, a professora Andra, acho que é isso, Andra Cris, tá pedindo para os alunos participarem aí. Então vamos Chamando o participar, pessoal. pessoal. Aluna Isa Gonçalves, Três Marias, oba, Essa então, Tem José Claret. é essa que eu queria. As Três Marias é uma boa Hortolândia. escolha. O Cruzeiro do Sul também é uma escolha legal. Agora, as Três Marias é uma escolha legal porque a gente consegue ver praticamente nos dois hemisférios. A gente já falou isso também para você. Em algumas aulas, se você procurar, aí tem. Tem estrelas, tem um céu estrelado que a gente só pode ver no hemisfério norte e tem determinadas estrelas que a gente só pode ver no Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul. O Cruzeiro do Sul é um exemplo disso, né? Então a gente tem as Três Marias, como ela está numa região equatorial, do plano equatorial estelar também, né? A gente da esfera celeste, a gente pode ver. Aliás, as Três Marias para a gente é o cinturão de Órion, né? O Edjoel também já falou sobre essa coisa das culturas para dar os nomes dos planetas e tudo mais. Você deve lembrar disso daí. Então aí tem um destaque para você, ó, das Três Marias. A gente vendo num mapa celeste, né? E dá para ver, ó, que a constelação de Órion, que tem ali estrelas que são gigantescas, cara. Ó, enquanto elas estão vivendo, né? Tem Meissa, Betelgeuse, Bellatrix. Aí você tem ali as Três Marias. Se você olhar do lado de cá, ó, do lado direito da sua tela, você vai ver que tem ali três estrelas que são muito pertinhas e tudo mais. A Unitac, a Unilã e Mintaka, né? Aí você tem ali as Três Marias, o cinturão de Órion, né? Órion é um guerreiro, né? Tem um arco e tal. Se você juntar os pontinhos aí, dá para ver a sua imaginação, né? A gente não colocou porque essa aula de cultura já era outra. E aí é interessante que é o seguinte, eu te faço um questionamento. Essas estrelas que estão em plena vida, né? Estão emitindo luz, estão ali fabricando ela, que a gente já falou, elas já nasceram. Aliás, elas já nasceram, estou com essa dúvida. E ainda bem que eu não dei o spoiler. Elas já nasceram, né? Elas já estão constituindo, estão fabricando ali um negócio. Tá, mas e depois? O que vem depois? Né? Vem a vida delas, mas e depois? E depois? Elas vão evoluindo, elas vão evoluindo, elas vão evoluindo, né? Olha como eu estou fazendo. Ó. Elas vão, né? A gente tem que elas lembrar nascem. que essa vida é no sentido figurado. Exato. Muito bem lembrado, Edjoel. Obrigado. Né? Elas se formaram, aí se formaram, evoluindo, 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 evoluindo. E depois, o que vai acontecer? Quer dizer, elas nasceram e tal. Eu tenho uma dúvida sobre o nascimento, porque aqui a gente está dando um exemplo de estrelas que são facilmente observáveis, mas aí eu tenho um questionamento a fazer, que é para você escrever no chat novamente aí, é o próximo chat. O que é uma nebulosa? Sem pensar nos Vingadores, hein? O que é uma nebulosa, tá bom? 1 minuto? Acho que 1 minuto tá bom, pode ser.
Muito bem, professor. Muitas interações, ainda em relação à interação passada, né, acho que é de Fartura, a cidade. A Jennifer falou assim, ó, em minha observação, avistei a constelação de Órion, avistando também Cruzeiro do Sul e também as Três Marias. Em questão de planetas, apenas avistei Júpiter. Bom, aí foi colocado assim, ó, pela professora Juliana, ela colocou assim, nebulosa onde nascem e morrem as estrelas. Aí o professor Rodrigo colocou assim, nebulosa é nuvem de fragmentos. Professor Emerson, pôs aqui do Luigi, uma estrela pequena. Professora Luciana, nuvem interestelar de poeira. Condensado de poeira e gás com milhões de anos-luz. Professor Renato. Professora Tânia, nebulosa é uma chama de poeira cósmica. Nossa, Uma chama poético, de poeira né? cósmica. A poeira cósmica é uma boa ideia. Já está dando spoiler, né? Já está aparecendo aqui já. Então, não tem problema, coloca na tela aí, ó, olha só. Você tem aí, eu estava falando de Órion, né? Você tem ali as Três Marias. Se você olhar com bastante atenção no desenho que tem à sua direita, você vai ver que tem uma nebulosa. E se você prestar bem atenção, quase que no centro, um pouquinho deslocado aqui para a esquerda, você vai encontrar as Três Marias, tá vendo? Ó? Então, na verdade, se você colocar um telescópio ultrapotente, né, e mirar aí nas Três Marias, né, o que você vai encontrar é um fundo ali que é o berçário de estrelas que a gente chama de nebulosa, que é um encontro mesmo de poeira cósmica, de átomos que estão se formando ainda e de várias fusões que estão ocorrendo de hidrogênio e hidrogênio para dar hélio, nascimento de algumas estrelas que ainda são poeiras, essas poeiras estão se juntando, é um berçário de estrelas, que está aí, por isso que eu trouxe didaticamente Órion para dar essa exemplificação aí. Agora, se a gente pensar, a gente já tem o nascimento, a vida, vamos falar um pouquinho do ocaso das estrelas. É assim que fala, né? Porque falar morte, né? A morte. Então. A estrela não morre, né? Ela nem nasce. Ela nem nasce nem morre. Mas mesmo nesse sentido figurado de nascer e morrer, é uma coisa dinâmica que a gente coloca esse nome pela limitação humana que a gente tem, tanto de vocabulário quanto de entendimento, né? O próximo slide ele é interessante porque ele tem duas vertentes, né, de ciclo de evolução estelar. Vamos procurar entender o que é. Ó. Ali no meio você tem a formação de uma estrela na nebulosa, né? Aí tem até um exemplo que é a nebulosa de Águia. Então, se você vier para a esquerda, você tem a evolução de uma tá ali se formando, é um projeto de estrela, a protoestrela. Aí você se deslocando para cá, você vai ter para a esquerda, você vai ter aquela estrela massiva, mas de uma massa média, que dentro do seu ciclo de evolução vai se transformar numa gigante vermelha e depois vai se contrair e sofrer uma explosão, um colapso, né? Porque depois já formou muito material sólido, os metais e tudo mais, ela não vai ter como se manter gravitacionalmente. A gente tem um exemplo de Arcturus, que é uma gigante vermelha. Arcturus provavelmente vai explodir e formar uma planetária, uma nebulosa planetária, ou seja, vai formar planetas e não vai dar origem necessariamente a estrelas. A gente vai ter, ainda dessa formação, a gente pode ter anões azuis e anões brancas, né? Estrelas anões brancas são ali no final da vida que são, como exemplo, a gente tem aí Sirius B, que são observáveis por nós e tudo mais. Agora, por uma conversa muito massiva, de estrelas de massa muito grande, sofrem essa explosão vindo para a direita, né? Você tem estrelas supermassivas, que vão se formar em supergigantes vermelhas. Eu te falei que Betelgeuse é gigantesco, e aí se ela explodir, pode formar aí supernovas e até outras estrelas e até buracos negros podem ter origem, né? A teoria diz isso, que pode ter origem da explosão de uma superestrela. O que é um buraco negro na teoria? Na teoria é isso daqui, ó.
Você tem o nascimento da estrela, ela vai nascendo, né, ela vai se contraindo e tudo mais. Se essa contração for muito grande, num espaço muito pequeno, a força gravitacional vai ser gigantesca. Então, se isso acontecer, você vai ter um buraco negro. Ou seja, alta energia, digamos assim, condensada numa supergravidade. Essa supergravidade vai ficar num ponto extremamente massivo e pequeno em relação a todo o universo, e ali vai ter atração gravitacional gigantesca. É isso que basicamente tem o buraco negro. É claro que é muito mais que isso e tudo mais. Tá legal? Bom, a gente está encerrando, a gente tem que fazer aí algumas considerações. Eu vou pedir para você escrever no chat rapidinho para a gente. Se você acha, então, a partir do que eu expliquei aqui, é claro que isso está mais direcionado aos alunos, né, Joel? O Sol é eterno? Coloca aí para mim no chat. A próxima, pode mudar, que é essa pergunta que tenho. O Sol é eterno? Coloca aí 30 segundos, porque eu acho que a conclusão é rápida, né? Pode ser? Olha, professor Magno, o pessoal está entendendo o recado aí, colocou de uma forma geral aqui que não é eterno. Aí vamos sistematizar então o ciclo evolutivo do Sol. Claro que a resposta é não, ele tem um ciclo evolutivo. Então, ele vem ali oriundo de um nascimento, digamos aí, a gente tem ali à esquerda, aí vem evoluindo, aí 4,5 bilhões de anos, ele Joel falou isso hoje, ó, é o estado atual que a gente tem ali, now, e depois a gente vai, com o nosso Sol, evoluir até ele se transformar aí, ou ele virar aí uma gigante vermelha, né, o que a gente imagina, e vai dar origem aí talvez a alguns pequenos planetas e vai se transformar numa anã branca. Bom, o nosso recado era esse. A gente sistematiza aí com o ciclo evolutivo do nosso astro rei estrela. Espero que vocês tenham gostado. Eu fico por aqui, mas o Edjoel ainda tem aquele recadão para dar para vocês. Isso aí, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que vocês podem avaliar essa nossa aula, dizer o que gostou, o que não gostou, dar a sua sugestão, opinião, tá bom? É só você acessar esse QR Code e também, ou então, este link que está aparecendo aí na tela, ok? A gente vai ficar por aqui. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima.